O milionário surpreende ao reconhecer a mendiga negra que foi a primeira mulher que amou. Era uma manhã chuvosa, quando Luía Cavalcante atravessou os portões imponentes da mansão da família Mendonça. As gotas de chuva escorriam pelo seu rosto, mas não havia como esconder o nó na garganta. Um reencontro inexplicável, um peso no coração. O papel que ela teria de desempenhar agora era de babá, mas aquelas paredes elegantes e frias eram como uma armadilha, repletas de ecos de um passado que ela desejava enterrar. E lá estava Miguel, o menino aos seus cuidados, que agora se tornava o centro de sua atenção. No fundo, Luía mal conseguia acreditar que estivesse de novo naquele lugar. As lembranças de Rafael inundavam sua mente. O garoto que fora seu primeiro amor e que agora era pai. E se Miguel herdasse o mesmo sorriso travesso do pai? Isso a deixava inquieta. Seria seu segredo a única barreira entre ela e a felicidade? E se Augusto Mendonça, o patriarca, conseguisse descobrir a conexão deles? A ideia a apavorava. Os corredores da mansão, decorados com luxo excessivo, pareciam gritar segredos. Lamparinas antigas balançavam levemente, gerando sombras que dançavam nas paredes. Luía percorreu os cômodos, tentando ignorar os olhares curiosos das empregadas, a marca da classe social que a dividia de Rafael e de sua nova vida. Mas tudo se distorceu quando o destino decidiu dar uma sacudida. Rafael apareceu no jardim, brincando com Miguel. Aqueles olhos que um dia a encantaram estavam agora cheios de responsabilidade e preocupação. A tensão no ar não poderia ser mais densa. Rafael olhou para Luía como se visse um fantasma do passado. Em um instante, tudo o que parecia diferente voltou a ser familiar, e o calor das emoções quase a fez desviar o olhar. O menino, alheio ao turbilhão dentro dela, correu em direção à mãe. "Olha, Luía, o papai está aqui." E assim, foi impossível não sentir o aperto no peito. Ela respirou fundo, tentando se entrar no papel que a vida lhe impôs. Mas a sombra de Augusto pairava sobre eles. O homem tinha um faro para segredos e usaria Miguel como um peão em seu jogo. Luía sabia que qualquer deslize poderia custar caro. Não apenas para ela, mas para o futuro do menino. A herança, as tradições, a ojeriza pelo que era diferente. Tudo isso poderia despedaçar o pouco que haviam construído. Naquela manhã fatídica, a revelação do passado de Luía pairava como um pesadelo em sua mente. A possibilidade de reencontrar Gabriel, o filho que deixara para trás, assombrava seus pensamentos. E a pergunta que não saía de sua cabeça: deveria arriscar tudo por Miguel e por Rafael? Mesmo que isso significasse confrontar seus fantasmas. O som de uma porta se abrindo interrompeu seu raciocínio. Augusto apareceu, com uma expressão que misturava desdém e curiosidade. "Então, você ainda está na cidade", disse ele, com um sorriso frio. O perigo pulsava entre eles. Um campo minado que poderia explodir a qualquer momento. Luía sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que ele sabia? O que ele planejava? Naquela fração de segundo, o futuro que ela tanto desejava se esvaía nas sombras. E tudo o que restava era a dúvida. Um vórtice de incertezas. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar entre Luía e Augusto era palpável, como um fio prestes a se romper. O olhar frio de Augusto a atravessava. Ela sentiu o coração acelerar, um tambor forte que ecoava em seus ouvidos. O que ele sabia? O que ele planejava? Acho que você tem algumas explicações a dar, ele disse, quebrando o silêncio com um tom que fazia o estômago dela embrulhar. Luía forçou um sorriso, mas era um gesto vazio. Ela sabia que estava diante de um campo minado. No fundo, o medo rosava seu coração como uma serpente enroscada. A porta da mansão se abriu abruptamente, e uma figura surgiu no limiar. Uma mulher elegante, com um vestido espesso, emoldurada pela luz que filtrava a chuva. A personalidade dela pulsava como uma explosão para Luía. Era Helena, a irmã de Rafael, que até então havia sido apenas uma sombra em sua memória. O coração de Luía estremeceu. Helena sempre teve um poder de persuasão muito forte. Que ela fazia ali? Não acredito que você voltou, disse Helena, os olhos estreitados em direção a Luía. Havia ali uma mistura de incredulidade e desprezo. Por que não me avisou que estava na cidade? A raiva de Helena era um maremoto, e Luía sentiu suas forças se esvaindo. Ela balançou a cabeça. O que poderia dizer? Que tinha medo? Que o passado a assombrava? Então, antes que a conversa pudesse ficar ainda mais tensa, um grito cortou o ar. Mamãe! Chamava Miguel, sua voz ecoando entre as paredes, interrompendo o momento tenso. Ele correu em direção a Luía, e a intensidade do seu amor quase fez as lágrimas brotarem. Mas aos poucos, outra figura se aproximava pelo corredor. Seu coração gelou. Rafael. Ele estava ali, com uma expressão parecida com a de um homem em chamas. Helena, o que está acontecendo aqui? Rafael exclamou, seu olhar saltando entre Luía e sua irmã. E você, Rafael? Não me diga que não tinha outro lugar mais importante para estar do que aqui. A ironia na voz de Helena fazia o ar literalmente vibrar. Estamos falando de coisas sérias. E o que seria isso? Rafael questionou, enquanto Miguel se aninhava em sua perna, sem entender a interrogação. Luía, ela esteve fora do Brasil. A revelação de Helena fez a sala silenciar, como se um terremoto tivesse passado pela mansão. E ela tem um filho que deixou para trás. Você não consegue ver o quão insensato é, Rafael? A bomba lançou Luía para longe, como se a casa desmoronasse ao seu redor. Um filho? Um filho que ela deixara em busca de um futuro? O passado voltou com toda a força. Miguel não era só um menino. Ele era um eco do que ela havia perdido. Um peso esmagador lhe caiu sobre os ombros, e a pressão na sua cabeça se intensificou. Rafael olhou diretamente para Luía. É verdade? A dúvida em sua pergunta cortou mais fundo do que qualquer acusação. O silêncio se arrastou. Por que não me contou? Luía sentiu uma onda de calor nos seus olhos. Ela queria gritar, explicar, mas as palavras teimavam em não sair. O choro de Miguel a trouxe de volta, como um salvador em meio ao caos. Mas sua liberdade tinha um preço, e agora a verdade que ela escondia parecia ser o maior de todos. Você não entende! Luía tentou falar, mas a voz falhou. As lágrimas escorriam e escorriam. Uma torrente incontrolável. O que ele pensaria agora? Que tipo de mãe ela era? Do outro lado, Augusto observava com um sorriso sutil, uma satisfação maléfica em seu olhar. O homem sabia que tinha algo a explorar ali. Um plano escondido nas sombras. Alguém tinha que pagar. E Luía já sentia a contagem regressiva a ocupar seu espaço.
A tensão foi se acumulando e a verdade pairava no ar. Todos estavam prontos para uma explosão. O peso do segredo, que agora parecia à beira de se revelar, podia mudar tudo, e o que desejava ser um reencontro logo se transformava em um campo de batalhas e alianças inesperadas. Helena olhou para Rafael, depois para Luía. Seu silêncio ensurdecedor poderia quebrar a casa. Qual seria o próximo movimento? O que o futuro guardava para todos? As respostas dançavam. Na escuridão, enquanto o presente desmoronava lentamente. A tensão pairava como uma espada afiada, pronta para cortar. Luía olhou nos olhos de Rafael, sentindo o peso do passado se espremendo entre eles. O silêncio gritava, enquanto todos esperavam a reação dele. Mas antes que pudesse responder, um barulho ensurdecedor rompeu a atmosfera tensa. A porta da mansão se abriu com violência, batendo na parede. Todos viraram a cabeça, e uma figura de ansiedade irracional entrou. Clara, a melhor amiga de Luía, com os olhos arregalados. Luía, você precisa ir agora! Sua voz estava entrecortada, como se estivesse correndo uma maratona. O que aconteceu? Luía perguntou, o coração disparando. Miguel olhou entre as duas, sem entender a urgência. A sua vida está em perigo. Eles descobriram. Clara começou, mas a expressão de horror no rosto de Luía fez tremer seu tom. Luía sentiu a adrenalina subir. O olhar de Augusto se focou intensamente, como um predador à espreita. Descobriram o quê? A voz de Helena cortou como uma faca. A ironia em suas palavras só aumentou a tensão no ar. Clara, não, eles não devem saber. Luía tentou, a urgência saltando em sua voz. Mas o olhar de Clara era determinado. Você não pode ficar aqui. Eles sabem sobre o que aconteceu há anos. E não só isso. Clara hesitou, olhando para Augusto como um gato que tenta não acordar um leão. Luía, Gabriel, ele está aqui. As palavras caíram como um meteoro, incendiando o ambiente. Todos congelaram. A revelação foi um golpe. O filho que Luía deixara para trás, o menino que precisava dela, estava ali? O que isso significava? Rafael olhou para Luía com a confusão desenhada no rosto. Gabriel, você está falando do filho dela. A incredulidade na expressão dele era quase palpável. Você tem um filho, Luía. Luía não conseguia respirar. As lágrimas escorriam livremente agora. Miguel agarrava a perna do pai, percebendo que algo muito grave estava acontecendo. Mamãe? Sua voz pequena se misturava à confusão. O olhar de Rafael se tornava mais intenso, entre um amor vulnerável e uma traição devastadora. Augusto deu um passo em direção a Luía, um sorriso diabólico nos lábios. Então isso explica sua presença aqui de novo? Ele disse, deixando os outros no cômodo em choque. Uma mãe que abandonou seu filho para voltar, um escândalo que pode ser explorado. Clara perturbou a tensão ao dizer, mas ele não está sozinho. Eles sabem que ele está aqui, em segurança, e eles descobriram onde você está. Quem? Que você está dizendo? Luía quase gritou, o desespero tingindo sua voz. Queria entender, mas tudo parecia um emaranhado de confusão. Os homens de Augusto, eles estão procurando por Gabriel. Clara respondeu, seus olhos reluzindo com terror. Eles sabem que você é a única, que você pode levá-lo embora. A realidade golpeou Luía com uma ferocidade insana. Não só sua vida estava em perigo, mas a vida de seu filho. O eco do passado, o segredo que ela pensou que poderia esconder, estava prestes a desmoronar sobre eles. Quais consequências ela teria de enfrentar, não mais sozinha,
mas com Miguel e agora com Gabriel à espreita das sombras. Em um impulso de coragem, ela olhou para Rafael. Eu preciso de sua ajuda. Precisamos proteger Miguel e Gabriel. Eles não podem ser pegos. Rafael hesitou um momento, olhando de Luia para Augusto, e então um brilho de determinação surgiu em seus olhos. Você não está sozinha, Muia. Vamos tirar eles daqui. Mas antes que pudessem formular um plano, o telefone de Augusto começou a tocar. Ele atendeu, um sorriso inquieto surgindo. Ótimo, sim, estamos prontos, ele disse ao telefone, enquanto seu olhar sombrio se fixava em Luia. Parece que a revelação da verdade virá mais rápido do que esperávamos. E assim, como uma tempestade que se aproxima, a realidade se tornava ainda mais sombria. Segredos, mentiras e um passado que ameaçava desmoronar. O que viria a seguir? Luia podia sentir a contagem regressiva se aproximando, a pressão crescente. A linha entre o perigo e a salvação era mais tênue do que jamais esteve. O telefone de Augusto interrompeu o silêncio pesado, e todos os olhos se fixaram nele. Como se montanhas acabassem de surgir no horizonte. Ele atendeu, um leve sorriso se formando em seus lábios. Ótimo, sim, estamos prontos, disse, a voz carregada de um tom inquietante. Luia sentiu o estômago revirar. Clara, percebendo a mudança no ambiente, gritou. Precisamos ir, agora! Mas a voz de Augusto ecoou, como uma corrente elétrica. E ele virou-se para Luia, como se tivesse cobrado dela o destino de muitos. Você não precisa se preocupar, Luia, disse ele com um brilho maligno nos olhos. Estamos apenas aguardando a chegada do nosso amigo. A palavra amigo soou como um prenúncio de tempestade, uma promessa de problemas. O que ele sabia? Rafael franziu a testa. Quem é esse amigo? A tensão no ar cresceu, palpável e sufocante. De repente, o barulho ensurdecedor da porta se abrindo novamente fez todos se virarem. A figura que entrou era uma sombra da própria noite. Era Gabriel, o filho de Luia, agora um adolescente, com um olhar penetrante e uma confiança que não esperava ver. O choque atravessou a sala como um relâmpago. Mãe! Ele gritou, a voz cheia de desespero. Rafael ficou paralisado, enquanto Luia sentiu um turbilhão dentro de si. Gabriel estava ali, mas algo não parecia certo. Ele não deveria estar ali. A tensão era palpável, como se o ar estivesse cheio de eletricidade. O olhar de Augusto brilhava de satisfação. Bem-vindo, Gabriel, disse ele, um tom triunfante entre as palavras. O jogo acabou de ficar muito mais interessante. Você? Luia ofegou, chocada, balançando a cabeça em negação. Como você conseguiu encontrá-lo? Desesperada olhou para Gabriel. O que você está fazendo aqui? Eu não sei. Eles sabiam onde você estava. Tinham rastreado seus passos. Gabriel respondeu, a voz tensa. Mas havia algo mais em seu olhar. Algo que não estava ali antes. Angústia. O homem que a buscava estava mais perto do que pensara. Clara tentou interromper. Nós precisamos sair daqui. Não é seguro. Mas ninguém a ouvia. Todos estavam paralisados, tratando de conectar os pontos explosivos que agora estavam à vista. Eu estou aqui para te proteger, Gabriel disse, mas havia um ar de desconfiança em sua expressão. Luia percebeu a hesitação. Não era só um adolescente perdido. Ele estava ciente do que estava em jogo. A tensão parecia se materializar, uma nuvem escura acima deles. Se você está aqui para me proteger, por que não me disse sobre isso antes? Luia questionou, se movendo em direção a ele, mas seu coração acelerado a impediu de se aproximar.
Quem está atrás de você? Gabriel hesitou. Então a verdade caiu como uma bomba. Você não entende, mãe, ele gritou. Eu estou com eles. O mundo de Luía girou. O que ele queria dizer? O que você quis dizer com isso? As palavras saíram como sussurros, seu coração um tambor aterrador dentro do peito. Eu sou um deles, Luía. Fui treinado para encontrá-la e para trazê-la de volta, revelou Gabriel, o olhar penetrante cortando entre amor e abandono. O ar ficou pesado e os olhares se confundiram. Trazer de volta? Para quem? Para quê? Rafael indagou, a incredulidade desenhada em seu rosto. A sala estava em silêncio, o eco das questões pairando no ar. Para aqueles que descobriram o que você esconde, disse Gabriel, agora com o semblante endurecido. A verdade que você tentou enterrar, Luía sentiu que seu mundo desmoronava. Como poderia o filho que deixara, que sempre foi seu silêncio e sua dor, ser parte de um plano que poderia destruir tudo? Augusto observava com um ar satisfeito, um predador à espreita, e Luía percebeu que a contagem regressiva não era apenas uma metáfora. Aquilo era um alerta real. Gabriel, você é meu filho. Você não pode ser parte disso. Ele a olhou, os olhos tão cheios de dor quanto os dela. E se o que eles prometem for o único caminho para a segurança que precisamos? Luía sentiu o chão ruir sob seus pés. Todo seu mundo estava se transformando em uma competição de lealdades. Um misto de amor e traição, o eco das suas escolhas. E agora, com o relógio da destruição contando, que diria Rafael? Que tipo de mãe seria quando o passado volta para cobrá-la de sua coragem? Gabriel, ela começou, mas a voz quebrou. Você precisa entender. Mas a verdade, agora mais distante do que nunca, estava prestes a desmoronar em cima de todos eles. E a única certeza era que cada escolha os levaria a um abismo maior. O que o futuro guardaria? Luía olhou fixamente para Gabriel, atordoada com a revelação. As palavras ecoavam na sua mente como raios. Você é um deles? A pergunta saiu quase em um sussurro, como se falasse para si mesma. A sala se tornara um campo de batalha interno. Rafael parecia confuso, tentando processar tudo. Apenas um momento. Você está dizendo que ele faz parte do que exatamente? O tom de incredulidade em sua voz mostrava o quanto tudo isso era surreal. Miguel se apertou contra a perna do pai, buscando segurança em meio ao vendaval que se formava. Eles me ensinaram tudo, Gabriel continuou, a firmeza na voz contrastando com o olhar vulnerável que ele lançava para Luía. A verdade é que meu treinamento me fez perceber que eu sou mais do que você imagina. E ele está em busca de você. Ele apontou para Augusto, que sorriu de maneira astuta, como se tudo estivesse saindo conforme planejado. Que verdade! Luía gritou, a dor despedaçando seu coração em fragmentos. O que você está escondendo? O que você realmente quer? Nesse momento, um som ensurdecedor irrompeu pela janela. Um tiro. O barulho ressoou como um trovão, fazendo todos se encolherem. Clara gritou e se jogou contra o chão, enquanto Miguel chorava alto, cercado pelo caos. Desculpem, gritou um homem, surgindo do lado de fora. Claramente um atirador, vestido de preto e com uma expressão feroz. Eu não queria ferir ninguém. Só quero ela. Ele apontou a arma diretamente para Luía. O pânico tomou conta do ambiente, e Rafael se colocou na frente de Miguel, seu instinto de proteção aflorando. Pare, não machuque ela. Rafael gritou, sua voz transbordando uma mistura de medo e determinação. O coração de Lua pulsava em seu peito, enquanto o olhar do atirador se fixava nela.
como se todo o seu foco estivesse dilacerando suas esperanças. Gabriel deu um passo à frente. Espere, não precisa ser assim. Nós podemos conversar. Ele gesticulou, tentando acalmar a situação. Mas o homem estava inabalável, os olhos traslúcidos de raiva e desespero. Conversar? Para você me dizer que me traiu? Que você nunca foi quem disse ser? O homem gritou, o eco da dor em suas palavras transformando a atmosfera. A ligação entre eles parecia ainda mais profunda, como um fio invisível, e Luía contendeu a respiração. Quem é você? Luía perguntava, agora sem dúvidas de que o passado tinha muitos fantasmas, e eles estavam todos ali, prontos para cobrar por cada segredo guardado. Eu sou Gabriel, ele respondeu, e todos ficaram imóveis. Não poderia ser. Os olhos de Luía se alargaram, a angústia se transformando em horror. Não, não, não. Isso não pode ser verdade. Seus pensamentos giravam, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de forma aterradora. Você é meu filho. E as palavras sequencialmente se transformaram no maior choque de sua vida. Mas o homem não era o que parecia. Na verdade, era um clone criado a partir de Gabriel, parte de um experimento que Luía nunca soube. E aquela batalha não era apenas sobre lealdades ou passado, mas sobre algo muito mais profundo e sombrio. Um futuro que nenhum deles poderia prever. Você me deixou para trás, disse o homem, o eco de sua voz ressoando na mente de Luía. E agora eu estou aqui para corrigir isso, para recuperar o que é meu. Uma rachadura se abriu entre todos eles. A tensão explosiva tomava conta do espaço, e como uma tempestade, a verdade deixava um rastro de destruição. Luía estava diante de sua maior fobia. O filho que ela deixara, mesmo que não fosse o que imaginava, estava ali, em sua frente, pedindo por justiça. A cena estava prestes a explodir em 1000 pedaços, e enquanto tudo desmoronava, o que seria do futuro de Miguel? O choque e a incerteza cercavam todos, enquanto Luía precisava descobrir o que realmente sabia sobre quem amava e quem estava contra ela. As dúvidas e os segredos estavam por toda a parte, e o caminho para a verdade era mais sombrio do que ela jamais sonhou. O que viria a seguir seria a maior batalha de sua vida. Luía olhou fixamente para Gabriel, atordoada com a revelação. As palavras ecoavam na sua mente como raios. Você é um deles? A pergunta saiu quase em um sussurro. A sala se tornara um campo de batalha interno. Rafael parecia confuso, tentando processar tudo. Apenas um momento. Você está dizendo que ele faz parte do quê, exatamente? O tom de incredulidade em sua voz mostrava o quanto tudo isso era surreal. Miguel se apertou contra a perna do pai, buscando segurança em meio ao vendaval que se formava. Eles me ensinaram tudo, Gabriel continuou, a firmeza na voz contrastando com o olhar vulnerável que ele lançava para Luía. A verdade é que meu treinamento me fez perceber que eu sou mais do que você imagina. E ele está em busca de você. Ele apontou para Augusto, que sorriu de maneira astuta, como se tudo estivesse saindo conforme planejado. Que verdade! Luía gritou, a dor despedaçando seu coração em fragmentos. O que você está escondendo? O que você realmente quer? Nesse momento, um som ensurdecedor irrompeu pela janela. Um tiro. O barulho ressoou como um trovão, fazendo todos se encolherem.
Clara gritou e se jogou contra o chão, enquanto Miguel chorava alto, cercado pelo caos. Desculpem, gritou um homem surgindo do lado de fora. Claramente um atirador, vestido de preto e com uma expressão feroz. Eu não queria ferir ninguém. Só quero ela. Ele apontou a arma diretamente para Luía. O pânico tomou conta do ambiente, e Rafael se colocou na frente de Miguel, seu instinto de proteção aflorando. Pare, não machuque ela, Rafael gritou, sua voz transbordando uma mistura de medo e determinação. O coração de Luía pulsava em seu peito, enquanto o olhar do atirador se fixava nela, como se todo o seu foco estivesse dilacerando suas esperanças. Gabriel deu um passo à frente. Espere, não precisa ser assim. Nós podemos conversar. Ele gesticulou, tentando acalmar a situação. Mas o homem estava inabalável, os olhos traslúcidos de raiva e desespero. Conversar? Para, você me dizer que me traiu? Que você nunca foi quem disse ser? O homem gritou, o eco da dor em suas palavras transformando a atmosfera. A ligação entre eles parecia ainda mais profunda, como um fio invisível. E Luía contendeu a respiração. Quem é você? Luía perguntava, agora sem dúvidas de que o passado tinha muitos fantasmas. E eles estavam todos ali, prontos para cobrar por cada segredo guardado. Eu sou Gabriel, ele respondeu, e todos ficaram imóveis. Não poderia ser. Os olhos de Luía se alargaram, a angústia se transformando em horror. Não, não, não. Isso não pode ser verdade. Seus pensamentos giravam enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de forma aterradora. Você é meu filho. E as palavras sequencialmente se transformaram no maior choque de sua vida. Mas o homem não era o que parecia. Na verdade, era um clone criado a partir de Gabriel, parte de um experimento que Luía nunca soube. E aquela batalha não era apenas sobre lealdades ou passado, mas sobre algo muito mais profundo e sombrio. Um futuro que nenhum deles poderia prever. Você me deixou para trás, disse o homem, o eco de sua voz ressoando na mente de Luía. E agora eu estou aqui para corrigir isso, para recuperar o que é meu. Uma rachadura se abriu entre todos eles. A tensão explosiva tomava conta do espaço, e como uma tempestade, a verdade deixava um rastro de destruição. Luía estava diante de sua maior fobia. O filho que ela deixara, mesmo que não fosse o que imaginava, estava ali, em sua frente, pedindo por justiça. A cena estava prestes a explodir em 1000 pedaços. E enquanto tudo desmoronava, o que seria do futuro de Miguel? O choque e a incerteza cercavam todos, enquanto Luía precisava descobrir o que realmente sabia sobre quem amava e quem estava contra ela. As dúvidas e os segredos estavam por toda parte, e o caminho para a verdade era mais sombrio do que ela jamais sonhou. O que viria a seguir seria a maior batalha de sua vida. Luía olhou fixamente para Gabriel, atordoada com a revelação. As palavras ecoavam na sua mente como raios. Você é um deles. A pergunta saiu quase em um sussurro, como se falasse para si mesma. A sala se tornara um campo de batalha interno. Rafael parecia confuso, tentando processar tudo. Apenas um momento. Você está dizendo que ele faz parte do que exatamente? O tom de incredulidade em sua voz mostrava o quanto tudo isso era surreal. Miguel se apertou contra a perna do pai, buscando segurança em meio ao vendaval que se formava. Eles me ensinaram tudo. Gabriel continuou, a firmeza na voz contrastando com o olhar vulnerável que ele lançava para Luía.
A verdade é que meu treinamento me fez perceber que eu sou mais do que você imagina. E ele está em busca de você. Ele apontou para Augusto, que sorriu de maneira astuta, como se tudo estivesse saindo conforme planejado. Que verdade, Luía gritou, a dor despedaçando seu coração em fragmentos. O que você está escondendo? O que você realmente quer? Nesse momento, um som ensurdecedor irrompeu pela janela. Um tiro. O barulho ressoou como um trovão, fazendo todos se encolherem. Clara gritou e se jogou contra o chão, enquanto Miguel chorava alto, cercado pelo caos. Desculpem, gritou um homem, surgindo do lado de fora. Claramente um atirador, vestido de preto e com uma expressão feroz. Eu não queria ferir ninguém, só quero ela. Ele apontou a arma diretamente para Luía. O pânico tomou conta do ambiente, e Rafael se colocou na frente de Miguel, seu instinto de proteção aflorando. Pare! Não machuque ela! Rafael gritou, sua voz transbordando uma mistura de medo e determinação. O coração de Luía pulsava em seu peito enquanto o olhar do atirador se fixava nela, como se todo o seu foco estivesse dilacerando suas esperanças. Gabriel deu um passo à frente. Espere, não precisa ser assim, nós podemos conversar. Ele gesticulou, tentando acalmar a situação. Mas o homem estava inabalável, os olhos traslúcidos de raiva e desespero. Conversar? Para você me dizer que me traiu? Que você nunca foi quem disse ser? O homem gritou, o eco da dor em suas palavras transformando a atmosfera. A ligação entre eles parecia ainda mais profunda, como um fio invisível, e Luía contendeu a respiração. Quem é você, Luía? Perguntava, agora sem dúvidas de que o passado tinha muitos fantasmas, e eles estavam todos ali, prontos para cobrar por cada segredo guardado. Eu sou Gabriel, ele respondeu. E então, no auge da tensão, um detalhe chocante foi revelado. O atirador não era apenas um estranho. Era uma figura familiar que Luía havia perdido muito tempo atrás. Pai? Ela mal pôde pronunciar a palavra. O homem diante dela com a arma em punho era o homem que ela acreditava ter enterrado junto com seus pesadelos. O foco da sala mudou instantaneamente. Cada olhar se virou para ele, como se esperassem que o ar seria cortado novamente. Você me deixou, ele gritou, sua voz rasgada de dor e raiva. Fomos separados. E agora? Você traz de volta os fantasmas da nossa história. O olhar de Luía mergulhou em confusão. O que ele estava dizendo? Como ele estava aqui em sua vida novamente? Eu não sabia. Eu não sabia que você estava vivo. Luía tentou responder, mas a pressão no ar era densa. A verdade se transformava em um emaranhado de sentimentos, ao mesmo tempo intensos e confusos. A traição e o amor estavam entrelaçados de uma maneira que ninguém conseguiria entender. Miguel ainda estava encostado na perna de Rafael, sem saber que esse caos era apenas o começo. Gabriel, o adolescente, olhou entre os dois. Mãe, o que está acontecendo? Ela se esqueceu de quem realmente é. O homem gritou, seu olhar carregado de mágoa. Esse mundo não é seguro. Eles usam você e os seus para seus próprios fins. A sala se encheu de murmúrios, os rostos pálidos e as bocas secas. Clara, que ainda estava no chão, sussurrou. Mas como você sobreviveu? O homem olhou para ela, os olhos ardendo com um fogo que Luía agora reconhecia. Era o mesmo fogo que um dia havia incendiado seu coração. Sobrevivi através de mentiras e sacrifícios. E agora você deve escolher ficar com eles ou lutar por sua vida. Sua verdadeira vida. A verdade estava sendo revelada,
e cada palavra parecia arrastar o chão sob os pés de Luía. Você não precisa fazer isso, Rafael gritou, mas o homem riu amargamente. O que você sabe sobre sacrifícios, rapaz? Todos aqui têm alguém a quem proteger. Agora é a sua vez, Luía. O que você escolherá? O peso da decisão pairava no ar. Cada resposta uma facada. Luía olhou para o homem que havia amado, para seu filho, para o Hugo que estava prestes a disparar a real verdade que mudaria tudo. Sua vida nunca mais seria a mesma, e a única coisa que ela sabia era que as consequências dessa escolha seriam devastadoras. O que viria a seguir? O futuro estava prestes a desabar em cima deles. Luía olhou fixamente para Gabriel, atordoada com a revelação. As palavras ecoavam na sua mente como raios. Você é um deles? A pergunta saiu quase em um sussurro. A sala se tornara um campo de batalha interno. Rafael parecia confuso, tentando processar tudo. Apenas um momento. Você está dizendo que ele faz parte do que exatamente? O tom de incredulidade em sua voz mostrava o quanto tudo isso era surreal. Miguel se apertou contra a perna do pai, buscando segurança em meio ao vendaval que se formava. Eles me ensinaram tudo, Gabriel continuou, a firmeza na voz contrastando com o olhar vulnerável que ele lançava para Luía. A verdade é que meu treinamento me fez perceber que eu sou mais do que você imagina. E ele está em busca de você. Ele apontou para Augusto, que sorriu de maneira astuta, como se tudo estivesse saindo conforme planejado. Que verdade! Luía gritou. Ah! Dor despedaçando seu coração em fragmentos. O que você está escondendo? O que você realmente quer? Nesse momento, um som ensurdecedor irrompeu pela janela. Um tiro. O barulho ressoou como um trovão, fazendo todos se encolherem. Clara gritou e se jogou contra o chão, enquanto Miguel chorava alto, cercado pelo caos. Um homem apareceu rapidamente na entrada, vestido de preto. Desculpem, eu não queria ferir ninguém. Só quero ela. Ele apontou a arma diretamente para Luía. E o pânico tomou conta do ambiente. Rafael se colocou na frente de Miguel, seu instinto de proteção aflorando. Pare! Não machuque ela! Rafael urgiu, sua voz transbordando uma mistura de medo e determinação. Gabriel deu um passo à frente. Espere! Não precisa ser assim. Nós podemos conversar? Ele gesticulou, tentando acalmar a situação. Mas o homem estava inabalável, os olhos preenchidos de raiva e desespero. Conversar? Para você me dizer que me traiu? Que você nunca foi quem disse ser? O homem gritou, e Luía sentiu seu coração disparar. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma aterradora. A tensão estava tão densa que mal podia se respirar. Quem é você? Luía perguntou, suas palavras saindo entrecortadas. O homem, do outro lado da sala, parecia carregar uma história cheia de mágoas. Eu sou Gabriel, ele disse, e os olhos de Luía se alargaram em horror. Não, não, não. Isso não pode ser verdade. Levantou uma nova onda de desespero. O passado tinha voltado para assombrá-la. E sua mente, já confusa, começou a rodopiar. Não é ele, mãe. Gabriel, o adolescente, interrompeu, descontrolado. Escute, aqui há um plano. Ele não é o que parece. E a sala inteira mergulhou em um silêncio ensurdecedor. Luía piscou 1, 2 vezes, tentando entender. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma nova figura surgiu, deslizando pela porta. Era um homem, magro, de óculos escuros. Chegou a hora, ele anunciou, e seu tom era como um glacial que cortava o calor do confronto.
Luía não pode fugir do que você realmente é. E você, Gabriel? Ele virou-se para o adolescente, o mais profundo olhar de desprezo. Você me decepcionou. Quem é você? As palavras saíram da boca de Luía como um grito sufocado. Um sussurro de confusão se espalhou pela sala. Eu sou seu pai, o homem respondeu. E 4 vozes se calaram instantaneamente ao mesmo tempo. O mundo parecia congelar, e Luía não conseguiu segurar a respiração. Pai? Ela quase não ouviu a si mesma perguntar. O que isso significava? Como assim? O homem que ela pensou que estava perdido era de fato uma parte de sua realidade? O homem que estava com a arma e o homem que enfrentava a sala eram o mesmo? O caos se desdobrava à sua volta, e Miguel, sem saber, agarrava-se forte ao pé do pai. Isso significa que todos temos um papel nessa história, e o seu papel vai mudar tudo. O pai de Luía declarou, revelando um sorriso sombrio, como se ele realmente estivesse tentando brincar de Deus. O chão parecia desmoronar sob os pés de todos. A cada palavra que saía sobre o passado delas, o presente se tornava uma armadilha mais apertada. E antes que Luía pudesse formular qualquer pensamento lógico, o homem de preto atirou novamente, mas não em Luía. A bala acertou o pai dela, que cambaleou para trás, seu olhar um espelho da traição. Os gritos ensurdecedores preenchiam a sala, e Luía gritou, perdendo o controle. Rafael estava paralisado, enquanto Miguel chorava, e Clara se arrastava pelo chão, apavorada. Parem, todos vocês! Luía gritou, a voz embargada de dor. O que está acontecendo? Para ela, o tempo parecia ter parado, mas o caos estava apenas começando. Uma nova traição, um novo passado, que agora jogarão seus dados sobre a mesa. O que mais poderia ser revelado? O que isso significava para o futuro deles? Naquele turbilhão, tudo o que ela sabia estava prestes a ser convertido em cinzas. Luía olhou fixamente para Gabriel, ainda aturdida enquanto as palavras ecoavam na mente dela. A sala parecia um palco, com todos os olhares voltados para ela. A tensão era palpável. Você é um deles? A pergunta saiu quase em um sussurro. Sua respiração era rápida, como se estivesse prestes a desmaiar. Rafael, confuso, tentava entender. Apenas um momento. Você está dizendo que ele faz parte do que exatamente? O tom de incredulidade na voz dele tornava tudo ainda mais surreal. Miguel, agarrado à perna do pai, olhava para todos com olhos cheios de medo. Clara, no chão, estava petrificada. Gabriel continuou, a voz firme, mas os olhos transmitiam vulnerabilidade. Eles me ensinaram a lutar, a sobreviver, e o que você esconde é muito mais do que você imagina. Ele levantou a mão. E agora tá na hora de encarar a verdade. De repente, um som ensurdecedor irrompeu pela janela. Um tiro. O barulho fez todos se empelherem. E Clara gritou, enquanto Miguel chorava, cercado pelo medo. Um homem apareceu rapidamente na entrada, vestido de preto. Desculpem, eu não queria ferir ninguém. Só quero ela. Ele apontou a arma diretamente para Luía. Pare, não machuque ela. Rafael gritou, posicionando-se na frente de Miguel, sua expressão transbordando determinação. O coração de Luía pulsava, sentindo o desespero tomá-la de assalto. Gabriel se adiantou. Espere, não precisa ser assim. Podemos resolver isso. Mas a tensão só aumentava. Conversar? Para você me dizer que me traiu? O homem gritou, olhando diretamente para Luía, suas palavras cortando como um punhal. Quem é você?
Luía perguntou, o medo transparecendo em sua voz. Ele não era um estranho. O homem, com um olhar duro, respondeu, eu sou Gabriel. Os rostos se tornaram brancos. O mundo parecia desmoronar ao redor de Luía. Não, não, não. Isso não pode ser verdade. Mas então, algo mais impactante aconteceu. O homem, que Luía pensara ser seu pai, começou a rir dele. Maneira insana. Você não sabe mesmo, não é? A atmosfera mudou. O que ele estava escondendo? Eu não sou seu pai. Sou seu verdadeiro irmão, aquele que você pensou que tinha sido perdido. A revelação ressoou na sala como um trovão. O choque deixou Luís sem palavras. Não, isso não faz sentido. Como isso é possível? A indignação se misturou à confusão. Fui criado para ser a sombra da sua luz. Ele continuou, tomando um passo à frente, enquanto os olhares se alternavam entre perplexidade e desespero. E agora é minha vez de assumir o que é meu. Você e sua nova vida, tudo isso, tudo o que eu deveria ter. Mãe, Miguel puxou a mão do pai, sem entender o que estava acontecendo. Cada palavra era como uma facada em Luía. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas o que estava montando era um quadro sombrio demais para ser suportado. Antes que alguém pudesse reagir, o atirador disparou novamente, mas desta vez não foi em Luía. O tiro acertou, de repente, o homem que afirmara ser seu irmão. Ele caiu no chão, e o mar de gritos e confusão se espalhou pela sala. Não! Luía gritou, correndo até ele. A ferida era profunda. O que você fez? Rafael está ao lado dela, a expressão aterrorizada. E Clara, ainda no chão, começou a chorar. Ele não poderia estar aqui. O que está acontecendo? A sala estava um caos. E então, enquanto todos se reuniam em torno do corpo caído, uma nova figura surgiu das sombras. Um homem velho, aparentemente não percebido até então. Você precisa entender, Luía. Ele não é o que pensava. O que estamos lidando aqui é muito mais perigoso do que todos vocês imaginam. O homem olhou em volta, avaliando a situação, e em seu olhar, Luía viu algo que a fez gelar. O que você sabe? O que mais está escondido? A adrenalina subiu, sua mente rodopiando. Há mais do que você pode imaginar. O jogo começou, e você está no centro dele. A pessoa disse, fazendo todo mundo olhar em volta, desorientado. Mas o que isso significava? O que mais estava prestes a ser revelado? A cena estava intensa, e Luía sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. O passado estava de volta, e com ele, uma tempestade de segredos ainda mais profundos. O que mais esperava? O que estava por vir que mudaria tudo? A luta pela verdade estava apenas começando. A sala explodiu em um frenesi de emoções. O coração de Luía batia descompassado, enquanto ela olhava para o irmão caído. Um misto de choque e dor se espalhando por seu corpo. Rafael estava ao seu lado. A expressão de incredulidade estampada em seu rosto. Miguel, ainda agarrado à perna do pai, olhava entre os adultos com uma preocupação que só uma criança podia ter. Ele não pode estar morto, Luía gritou, ajoelhando-se ao lado. Do corpo do irmão, o chão estava coberto de uma frieza que a fez tremer. As partículas do ar pareciam pesadas, como se o mundo estivesse prestes a desabar. A cena era pura tragédia. O que havia acontecido? O que você fez? A voz de Augusto ecoou, carregada de amargura e desprezo. Você nunca deveria ter voltado. Você sabe o que estamos enfrentando. O silêncio se instalou novamente, e todos sentiram o caos ao redor.
A raiva, a tristeza e agora a confusão equilibravam-se como uma bola de demolição, prestes a atingir a estrutura frágil de suas vidas. Mas antes que Luía pudesse responder, aquele homem de preto que havia disparado começou a se aproximar. Eu não queria ser forçado a fazer isso, ele murmurou, não encontrando coragem nos olhos que encaram. Mas você foi a única que nunca se importou pelas consequências. Luía se levantou rapidamente, lembrando-se de Miguel, que ainda estava ali. Fique longe dele. Ela sofreu, contendo a adrenalina. O instinto materno era mais forte que qualquer medo. Ele é apenas uma criança. Rafael se moveu, pronto para proteger. Mas havia uma sombra de dúvida nos olhos do atirador. Sinto muito. Eu não era um monstro. Eles me forçaram a seguir com isso. A voz dele vacilava. O peso do que tinha feito consumia, e a conexão entre eles cria um dilema moral que pairava no ar. No que você se tornou? Luía questionou, a dor ainda aflorando. O homem estava lutando contra seus próprios demônios, e de repente a humanidade se sobrepôs à definição de certo e errado. O pai de Luía, ainda ferido, começou a se levantar. Está tudo acabado. O jogo termina agora, ele gritou. Mas ninguém estava ouvindo mais. O homem de preto olhou para o chão. Suas mãos tremiam e ele sussurrou. Eu não sei como consertar isso. Sem avisar, o clima começou a mudar. Luía sentiu esperança renascer como uma chama tímida. Gabriel, você esteve perdido, mas não precisa ser assim. Ela falou com uma convicção que nem ela mesma sabia que possuía. E as palavras de Luía ecoaram, como um bálsamo em meio à confusão. O homem parou, os olhos lacrimejando. A conexão que haviam compartilhado no momento, a dor e a luta, tudo se entrelaçou. É tarde demais para mim? Ele murmurou, a voz embargada. Augusto gritou, não ouça, siga suas ordens, ou será um fim. Mas a determinação de Luía era mais forte. Você não precisa seguir ninguém, a não ser a si mesmo. E se isso significa lutar, então lute por um futuro melhor. Finalmente, um silêncio profundo envolveu todos ali. O homem de preto começou a hesitar, como se cogitasse a ideia de redimir-se. Talvez haja uma maneira, eu só... E nesse instante, a verdade se desvendou. Cada um ali precisava fazer escolhas que poderiam mudar o destino deles. Rafael apertou a mão de Luía. Miguel olhava com os olhos cheios de esperança, mesmo sabendo que o passado ameaçava seus sonhos. A vida é feita de recomeços, e esse era um. Vamos, todos nós podemos começar de novo. Para Gabriel, para a paz! Luía gritou, e as palavras reverberaram por toda a sala, quebrando as barreiras do medo. Perto da morte, uma nova vida brotava. Os olhares se cruzaram, uma nova aliança surgindo das cinzas. No final, todos encontraram uma forma de se unir. Portanto, não estava acabado. Estava apenas começando novamente. As feridas poderiam cicatrizar. As palavras poderiam consertar as almas despedaçadas. E assim, com a luz da verdade iluminando o caminho, Luía se voltou para os espectadores. Aconteça o que acontecer, escolha o amor. Escolha a redenção. Nunca é tarde para mudar. Agora, mais do que nunca, o peso das escolhas recaía sobre todos os ombros. Mas a faísca de esperança iluminou suas almas. E antes que o silêncio pudesse tomar conta, uma mensagem ecoou no ar. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo
e traga mais pessoas a essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Mostre que você é um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo para compartilhar e apoiar. Este é o momento.